Botei aqui, ó. Isso agora. Caiu. Caiu. Bom, companheiro, nós estamos retornando. Tivemos um problema aqui. Coisas que fogem ao nosso controle, infelizmente. Não é comum, mas pode acontecer. Mas ainda bem que voltamos. Eu espero que os companheiros que estavam nos acompanhando possam retornar e a gente dar continuidade, né? Vamos dar um tempinho, Isabel? Rapidinho, né? Um minutinho para ver se o pessoal vai se reconectando novamente, para não perder o raciocínio, né? Eu espero que a partir de agora, meus irmãos, as coisas fluam e a gente não tenha mais problemas, tá ok? Mas, como disse, não depende de nós, depende do recurso, mas vamos em frente. Vamos lá. Nós estávamos colocando de que essas situações todas que nós estamos vivendo está nos obrigando, né, a um comportamento diferente. Muito bem. E, com isso, nós resolvemos estudarmos juntos aqui hoje essa questão da proposta comportamental, essa educação comportamental proposta pelo Espiritismo. Né? Para tanto, nós vamos trazer alguns conceitos para embasar o nosso raciocínio. Ok? Bom, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar ali Allan Kardec apresentando as 3 revelações: Moisés, Jesus e o Espiritismo. Né? Moisés, a primeira revelação, teve com grande missão, né, trazer 2 conceitos, ou resgatar um conceito que já existia, mas que, por algumas razões, foi se perdendo, foi se contaminando. O primeiro conceito foi resgatar a ideia do Deus único e também a ideia de justiça, né? O implemento da justiça que se estabeleceu nas 10 regras que conhecemos como os 10 mandamentos. E uma série de outras normativas que o legislador hebreu se viu obrigado a impor como regra de comportamento, de conduta, para que minimamente aquele povo ainda muito embrutecido, muito ignorante, né, pudesse conviver minimamente. Então, essa coisa já vem lá de trás. Essa visão, essa necessidade de termos regras que possibilitasse uma relação social. Depois vimos Jesus dando prosseguimento àquela ação primeira. Claro, trouxe uma série de outros aspectos da lei, da justiça, trouxe a visão de misericórdia, de perdão, de caridade, de amor. Mas, no que diz respeito ao comportamento, vamos ver em vários momentos Jesus deixando-nos a entender que nós precisávamos sim nos preocupar com essas coisas. E, inúmeras vezes, Jesus disse o seguinte, após de socorrer alguém, diz assim, ó, vá e não peques mais. Olha só, interessante, né? Quer dizer, Jesus sabia que as nossas atitudes, os nossos comportamentos estavam equivocados.
e que eram necessários uma revisão, um realinhamento desse comportamento para que ele estivesse de acordo com o projeto divino. Veja que um pouco antes de Jesus dar início ao missionato, que hoje temos informações históricas que isso ocorreu a partir dos 30 anos, que o seu antecessor, o seu primo, o João, o Batista, foi assim chamado porque ele vinha batizando, que significava, ele vinha preparando o ambiente, os corações das pessoas para o advento do Cristo. Né? Ele foi o precursor de Jesus. E dentro dos conceitos do batismo proposto por ele, por João, era uma responsabilidade que a pessoa assumia no momento que era batizado em se tornar uma pessoa nova ou uma pessoa melhor. Então, isso tudo visava exatamente essa educação comportamental. E o Espiritismo, na sequência das revelações, tanto assim é que as 3 revelações, elas têm os pontos de contato. Todas as 3 revelações vieram com a mesma proposta. Elas não vieram concorrer umas com as outras, absolutamente. Jesus veio logo dizendo, eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento. E o Espiritismo, de igual forma, absorveu todos aqueles elementos da primeira, da segunda revelação como proposta básica de moral. E no mesmo capítulo em que dá início ao Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar logo depois de Allan Kardec expor sobre as 3 revelações uma comunicação de um espírito que assina a mensagem como espírito israelita. É assim que ele se identifica. E dentre as informações que ele traz, ele faz uma afirmação. Ele vai dizer que Moisés começou a obra, Jesus deu continuidade e o Espiritismo concluirá esta obra. Bom, mais tarde, quando nós vamos nos debruçar a melhor compreender o que obra, do que estamos tratando quando falamos da obra ali citada, a mesma obra que Jesus, por diversas vezes, fez citação e que fez referência ao reino de Deus. Então, nós vamos vendo que há elementos dispersos, mas que, ao nós buscarmos essa convergência, nós vamos entender que há um sentido único. Quando Jesus fala do reino de Deus, como proposta de edificação na terra, ele não falou que era uma edificação externa, em si, dentro dos nossos corações, porque ele disse que o reino de Deus não estava fora, estava dentro. Então veja que temos alguma coisa modelar, necessitando ainda de ser implementado como recurso de edificação deste reino de Deus na terra. Então, quando nós trazemos esse tema, essa proposta para a noite, é que a gente seja capaz de identificar na proposta espírita a continuidade do mesmo projeto. Quando falamos no movimento espírita, em nossos estudos, ouvimos em palestras, seminários sobre a reforma íntima, é uma outra forma de se afirmar a mesma coisa. A reforma íntima é a edificação do reino de Deus em nós. Porque não é uma coisa física. Ela se emoldura através de uma proposta de sentimentos. E na medida que estes sentimentos que devem sim representar o reino de Deus, e
a nossa única referência desse reino que nós temos como uma coisa palpável, factível, é Jesus. Então, para nós cristãos, o reino de Deus é tudo aquilo que Jesus ensinou e praticou. Então, é essa proposta comportamental que tem uma estrutura mestra, um pilar mestre, que podemos todos, sem nenhuma dúvida, afirmar que se estrutura, todo esse reino de Deus se estrutura numa única sustentação chamada amor incondicional. Porque senão, se nós imaginarmos que a estrutura de sustentação de tudo isso, desse reino de Deus, é o amor que nós praticamos, nós estamos perdidos. Porque isso vai ruir tudo. Não vai sustentar nada. Porque o nosso amor ainda é muito suscetível a mudanças, né? A abalos de qualquer, né, ventinho, de qualquer brisa, nos tira o centro, né, o equilíbrio. Então, a doutrina espírita foi definida por Allan Kardec como uma filosofia com bases científicas e consequências morais. Olha só. Esse morais, né, esse de moral, essas consequências morais, ela tem os pontos de contato com os aspectos religiosos. O aspecto moral está presente em todas as teologias, em todas as vertentes, sejam elas ortodoxias tradicionais, como as mais recentes, e aí podemos dizer sim que o Espiritismo é uma delas, esse componente moral, ele é fundamental, indispensável, né? Então, quando nós buscamos essa filosofia com bases científicas e consequências morais, nós primeiro escolhemos livremente este caminho. E toda religião são caminhos que nos conduzem para o mesmo objetivo. Mas os caminhos necessariamente não são iguais, não é? Nós podemos escolher um caminho bem pavimentado, bem iluminado, né? Mas também podemos escolher um outro caminho que seja tortuoso, com dificuldades, né? Que não seja pavimentada, cheia de buraco, enfim. Somos nós que escolhemos, às vezes, até sair do caminho, pegamos atalhos, não é? Mas, de um modo geral, todas fazem proposições para se atingir esta meta moral. E o Espiritismo não é diferente. Sendo que o caminho proposto pelo Espiritismo, ainda que o ponto de chegada seja o mesmo, mas a proposta de caminhar é um pouco diferente. É o caminho da responsabilidade, é o caminho do conhecimento, é o caminho da renovação de si mesmo. É a proposta de modificação do nosso interno. Então, e nós, quando falamos de comportamento, é um negócio muito sério. Porque para alguns, parece que estamos falando de uma coisa muito simples. Já entendemos a proposta, tranquilo. Se fosse assim, os nossos problemas já estariam resolvidos há muito tempo. Para que o Espiritismo veio? Porque a proposta de Jesus foi descaracterizada. Uma boa parte foi mexida pelo interesse do homem. A proposta original de Jesus. Ainda que muito tenha se perdido, muito tenha se contaminado,
O pouco que sobrou é mais do que suficiente para nos iluminar, iluminar o nosso caminho e a gente andar com segurança. Mas o Espiritismo, como proposta de resgate desse cristianismo, né, o redivivo, que é o cristianismo praticado, sentido e vivido em todos nos dias a dias, isso é proposta espírita. Mas com essa diferença, de que nós precisamos dar conta disso. Mas, como dizia, nós hoje, todos nós, espíritas ou não, criatura humana, nós somos resultado, nos comportamos de acordo com tudo que aconteceu por trás. E aconteceu foi muita coisa, gente. Na obra basilar do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar, por exemplo, na questão 76, quando vai se definir o que é o espírito, eles vão dizer para nós, respondendo, que o espírito é os seres inteligentes da criação. Povoam todo o universo fora do mundo material. Então, nós já sabemos que nós somos os seres inteligentes da criação. Depois, na questão 115 da mesma obra, quando vai falar da perfeição do espírito, né, vai perguntar o seguinte: se os dois espíritos, uns foram criados maus e outros bons. Eles disseram que não. Todos fomos criados simples e ignorantes. Veja. Então, no momento que Deus nos elabora, nos cria como queira, nós iniciamos esses primeiros passos sem nenhuma virtude, sem nenhum conhecimento, mas dotado de todas as possibilidades, de todos os atributos necessários para o nosso desenvolvimento. E lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, pergunta Allan Kardec qual o significado da reencarnação dos espíritos, ou da encarnação dos espíritos, como está lá. A resposta é muito objetiva, muito clara, não nos deixa dúvidas. Diz, para que todos cheguem à perfeição. Perfeição relativa, sabemos. Mas o objetivo é este. Então, obviamente que, olhando para a escala espírita, onde nós conseguimos ver aquela estrutura de 3 ordens e 10 classes, nós conseguimos ver uma diferença abissal de comportamento dos espíritos qualificados como imperfeitos, ou seja, aqueles de terceira ordem, e comparando ao comportamento dos espíritos de segunda ordem, que são os espíritos bons, sabedoria, né? Os sábios, sabedoria, superiores, o comportamento deles já é totalmente diferente do nosso. Porque eles já venceram algumas etapas que nós ainda estamos lutando para vencer. Bom, se nós olharmos então para o topo da escala, que são os espíritos puros, e a única referência na Terra é o Cristo, aí, né? Bom, mas a nossa meta é olhar para cima. Então, são 3 níveis de comportamento que a reencarnação, as nossas experiências, vão nos permitir galgar de pouco em pouco essa escala evolutiva. Então, o Espiritismo vem com essa proposta de não só nos apresentar para que a gente tenha essa visão evolutiva, progressiva, de nós mesmos. Nós estamos falando de nós, dos espíritos. Que às vezes falamos dos espíritos como se fosse algo à parte, né? Na verdade, estamos falando de nós. A única diferença é que nós, momentaneamente,
Estamos revestidos de uma instrumentalidade física. Mas daqui a pouco, e eu não preciso ser muito rápido, pode ser mais para frente, eu não tenho pressa, ainda que eu sei que eu não vou morrer, mas essa encarnação me nos parece, pelo menos no meu ponto de vista pessoal, que é a mais produtiva. Então eu gostaria que ela fosse a mais longeva também, para que eu pudesse agora, com a minha mente clarificada, com esse conhecimento, com os estímulos que passei a receber pela compreensão de todos esses aspectos que até aqui trouxemos, obviamente que quanto mais encarnado eu aqui permanecer, eu espero, pelo menos, que eu tenha forças, vitalidade, discernimento de aproveitar. E às vezes conhecemos companheiros nossos, espíritas, que fica postergando, né? Dizendo que vai deixar para a próxima encarnação, que isso ele não dá conta agora. Engrossa aquele coro do mal de Gabriela, né? Todo mundo conhece essa história. Nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Mas na reforma íntima, a proposta da reencarnação é exatamente você melhor estruturar-se emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, em conhecimento. Tudo são valores que estão tudo agregado. É um processo com várias vertentes, mas o processo é um só. No mesmo momento que eu estou aqui, encarnado, todos esses processos estão em ação. E eu, se eu usar bem a minha inteligência, se eu buscar o conhecimento que liberta, e isso vai tudo me favorecer a identificar esses processos mentais, emocionais, sentimentais, para avançar. Porque sabemos que o nosso intelecto, de 50 anos para cá, deu um salto fantástico. Mas com desrespeito ao nosso moral, e aí responde às dificuldades comportamentais que vemos hoje, e não é no outro, é em nós mesmos. Nós sabemos exatamente o que se passa conosco. Nós ainda estamos convivendo a duras penas com um homem velho, que está lá nas epístolas de Paulo, quando ele se refere a tudo isso de inferioridade que ele trazia e que representa a comunidade inteira. Olha só, nós estamos tentando fazer um paralelo, né, da proposta espírita com esse projeto divino, único que somos. Nós somos semelhantes, não somos iguais. Nós somos únicos na criação. Únicos. Parece que seria muito fácil, como se fosse assim, o resultado de uma produção de fábrica. Jesus colocava ali um moldezinho, ó, pum, 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 acabou. Manda outro, pum, pum, pum. Não é assim. Nós somos únicos na criação. Únicos. Bom, dito isto, vamos lá para o capítulo 17 do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Sede Perfeitos. É neste capítulo, Sede Perfeitos, que nós vamos encontrar um item intitulado Os Bons Espíritas. É exatamente neste item, Os Bons Espíritas, que vamos encontrar a definição de espírita que normalmente nós ouvimos. E diz o seguinte, Allan Kardec: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar as suas más inclinações. Essa é a proposta espírita. Transformação moral. Renovação moral. Isso pressupõe o quê?
novos valores, novos conceitos, novas percepções sobre a vida e sobre o nosso próximo. E sobre nós mesmos, em última análise. Então, essa é que deve caracterizar o verdadeiro espírita. E por esse esforço hercúleo permanente que faz para domar essas inclinações vis que ainda trazemos em nossa natureza. Eu digo ainda, porque dia chegará que não mais. Dia chegará que nós faremos parte dos espíritos considerados de segunda ordem. O nosso comportamento lá será outro, completamente diferente do de hoje. Mas para isso requer esforço, requer trabalho. E às vezes a gente entra num processo de acomodação, de preguiça, porque tudo que dá trabalho é cansativo. Ah, tem que fazer muito esforço. Eu não consigo. Sabe aquela visão pessimista das coisas? Né? O cara já é derrotado antes de ir para a luta. Ele nem foi para o fronte, já está dizendo que está derrotado, já está abatido. Então o espiritismo não é para esse, não. Esse que se comporta assim está no arraial errado. Bateu na porta errada. Porque a doutrina espírita não é uma doutrina de acomodação, de espera. Não. É uma doutrina de estímulos, de motivação, de trabalho, de renovação, de movimentar a nossa energia, a nossa vontade. É por isso que o espiritismo não é para quem quer, segundo Raul Teixeira, né? O espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Isso o Raul Teixeira fala, está aí no vídeo, né? Vez por outra a gente passa por esse vídeo, faz questão de ouvi-lo novamente. Porque o espiritismo realmente não é para todos. Não é uma doutrina ainda de massas. Não. É para aqueles que não encontraram em outros caminhos motivações para o seu progresso. E só vão bem aproveitar a oportunidade de serem espíritas aqueles que compreenderem esse processo. Do que precisamos fazer para sermos pessoas em condições melhores. Olha, eu tenho ouvido recorrentemente algumas coisas, por exemplo, de que quando nós sairmos da pandemia, nós não seremos o mesmo. Eu tenho cá as minhas dúvidas. Gostaria de estar errado. Como eu adoraria, né, saber que depois de todo mundo vacinado, que a gente pudesse retomar, entre aspas, a normalidade das nossas vidas e que todos estariam revisados, que o comportamento seria um comportamento que expressasse a fraternidade, a solidariedade, né? O companheirismo, a amizade, o respeito. Coisas que estão nos faltando. O grande problema hoje na sociedade é isso, é a falta de respeito, intolerância, perseguição. São essas coisas que nós vamos ter que dar conta disso. Né? Então, veja, vamos lá. O Evangelho, para nós espíritas, é o nosso GPS. O GPS que vai nos levar à nossa meta. O GPS é aquele negocinho que bota lá no carro, né? No celular, põe lá o endereço e ele te mostra o caminho, mostra todas as informações que você precisa e ele vai te levando até lá direitinho. Se você, por alguma razão, sair daquela rota, ele começa a falar no teu ouvido lá, né? Olha, pega não sei o que à esquerda, volte para lá. E ele fica desesperado. O GPS, né? Que está lá dos aplicativos de orientação de tráfego.
Mas o evangelho é um GPS comportamental. É o GPS moral, que nos leva em segurança, de forma mais rápida, até a nossa chegada. Porque nós fomos criados, temos um ponto de partida e temos um ponto de chegada. Aonde nós estamos nessa escala? Será que já atingimos a metade? Nós estamos muito mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. Agora, com uma diferença, porque eu sou otimista. Né? Nós fomos, melhor dizendo, durante muito tempo, aquela máquina, aquele motor que ficou parado lá, ó, pegando sol, chuva, sereno, e que enferrujou, emperrou, tá tudo, né? Durante muito tempo, nós ficamos engessados pela inatividade, por nossa ignorância, pelo desconhecimento. E aí veio o conhecimento que liberta, de segundo Jesus. A verdade nos libertará. Então essa verdade, de pouco em pouco, foi esses olhinhos, aqueles lubrificantes, antigripantes, né? Que a gente foi colocando naquelas engrenagens ociosas, omissas, negligentes. E, de repente, é onde começou a movimentar, com certo esforço, é verdade. Mas como poderia ser diferente? Ficamos tanto tempo inativos. Quantas encarnações? Centenas de anos. Tendo um tipo de comportamento. É como aquela criança, né? Que começa a engatinhar e pela primeira vez que ela se vê de pé, ela quer correr. O que acontece? Dá com os burros na água. Mete a cara no chão, quebra o nariz, a cabeça. Faz um galo aqui, um galo ali. E às vezes, a gente tem essa impressão do mesmo se repetir conosco. A gente ficou tanto tempo, né, solidificado num comportamento, num tipo de atitude, e não vai ser fácil mudar isso, não. Se eu estivesse dizendo para vocês que é fácil, eu estaria mentindo, estaria sendo hipócrita. Nós não vemos, nós não lemos em lugar nenhum, em nenhuma obra séria espírita, essa afirmação que é fácil. Mas também não vemos em nenhuma obra, nenhuma citação de que é difícil, impossível. Difícil é, impossível não. Então, de pouco em pouco, essa engrenagem precisa estar se movimentando. Eu quero crer que todos nós, usando essa analogia do motor da máquina, já estamos, né, com um certo ritmo. Essa nossa máquina já está rodando. Ainda, né, com certas resistências, com algumas dificuldades, mas está rodando. Já é um bom começo, já está muito melhor do que antes. Então, só depende de nós agora realimentar esses processos de lubrificação, deixando cada vez mais esse motor em condições de ganhar rotação, de ganhar ritmo, aceleração. Isso, para nós, significa o quê? Que este contato com as informações, com o Evangelho, com a doutrina espírita, com os nossos irmãos de caminhada, de labor espírita, que vão trazendo estímulo para nós, servem-nos de exemplo. O trabalho, ainda que simples, vai nos dando as primeiras noções da importância da solidariedade. Então a proposta espírita é assim, devagarzinho, de pouco em pouco, degrau a degrau. Não adianta querer dar salto no alto das pernas, não.
Nós só vamos correr riscos de dar um passo mais largo que as nossas pernas e nos vemos obrigados a retroceder tantos outros, 2, 3 mais. Então, não. Que o nosso passo seja um por vez, mas que cada passo seja um passo definitivo. Porque nós sabemos que nas condições evolutivas do espírito não há, não retroage o espírito. Mas nós sabemos que as conquistas permanecem. Mas nós podemos sim voltar a uma situação de dificuldade. Sabemos. E aí, quando isso acontece, a gente quer botar na conta de qualquer outra pessoa, menos na nossa. Eu tenho dito inúmeras vezes, vemos espíritas se comportando assim, dizendo que o causador dos seus problemas são os obsessores, são aqueles espíritos que criam dificuldade para ele, que é o companheiro da casa espírita, que é o dirigente, né? Que é o vizinho, que é o filho, que é a esposa. A gente vai elegendo pessoas e colocando a nossa vida na responsabilidade deles, como se nós não tivéssemos nenhuma responsabilidade sobre nós mesmos. Então, isso não é espiritismo. Nós estamos aqui para educar o espírito. O Walter é uma personalidade que tem tempo de validade. Depois que a validade esgotar, já era. O Walter, o personagem, vai ficar na história. Todas as movimentações do Walter, os seus passos, as marcas que ele deixou por aqui, se foram boas marcas, ficarão em corações da nossa relação, dos nossos amores. Mas se as marcas não forem tão boas, como dizia a nossa saudosa mãe, se foram patas de vaca, que diz que a vaca por onde passa destrói tudo, né? Vai mexendo, afundando tudo. A gente vai deixar marcas de dificuldade nos corações alheios. Então nós sabemos que essa experiência, esse personagem, ainda que tenha tempo de validade, ele contribuiu com o indivíduo que sou. Que está lá, esses momentos farão parte do meu livro da vida, num capítulo. Então, sabendo que muitos outros capítulos ainda serão escritos por novos personagens, mas que ao final, no end, né? No fim desta nossa obra, na reconstrução de nós mesmos, nós vamos ser capazes de identificar em todos os capítulos, em todas as reencarnações, tudo aquilo que foi positivo, que nos ajudou, que nos auxiliou. Então, na medida que a nossa mente se abre para essas novas possibilidades, que uma nova base mental se estabelece a partir de novos conceitos, novos valores e conhecimentos, passaremos nós a emitir, de igual forma, novos pensamentos. Pensamentos que edificam, pensamentos que transformam. Então, é isso que é o processo, é essa que é a proposta do Espiritismo. Então, as nossas atitudes mostram quem somos. Eu não sou o que digo ser. Eu sou o que faço de mim mesmo. Eu sou o que faço todos os dias. Eu sou a forma como me relaciono com as pessoas. Então, tudo está, como disse, junto e misturado. Nossas atitudes, elas
mostram a nossa realidade íntima. Porque eu me comporto a partir de crenças. Todos nós trazemos e expressamos em nossos comportamentos ensinamentos, valores, experiências vivenciadas em nossa família, na primeira infância, em nosso colégio, com os nossos amigos de aula, nas relações nos grupos sociais que passamos a conviver, no trabalho, na escola, no clube, nos vizinhos, no bairro. Não é? Todas essas experiências se somam e formam um entendimento, algumas ideias que vão se traduzir em comportamento. Então, alguns valores morais que a gente aprende, às vezes, quando criança. E que a gente, depois que a gente consolida aquilo, a gente leva em toda uma existência. Eu, recentemente, fazendo uma outra live, nós lembramos desse exemplo da nossa mãe. A nossa mãe não tinha não tinha formação, né, acadêmica, pouco estudou, mal sabia ler, mas tinham valores morais muito bem consolidados. Então, coisas tipo assim, nós tínhamos que cumprimentar todos os adultos. Fazia parte, né, da visão moral dela, de que era respeito da criança, do jovem em relação ao adulto. Tomar a benção, a gente tomava a benção, né? Naquela época tinha isso, o jovem não quer nem saber disso. Oi pai, oi mãe, tudo bem? Tudo certo? É isso aí. Naquela época não. Tinha que tomar benção. Outra questão. A criança sentada, chegava um adulto, automaticamente tinha que levantar para dar lugar ao adulto. Não é essa aberração que a gente vê hoje nos transportes públicos. Gestantes, senhores, pessoas, né, com dificuldade, em pé, naquele chocalhar, né, dos ônibus, que é o nosso transporte público, e jovenzinhos, adultos, saudáveis, que muitas das vezes, né, fingem que estão dormindo. Então isso denota um comportamento imoral. Quando falta moralidade, é imoral. Que às vezes usamos o termo apenas para exprimir um comportamento dentro do campo do sexo. Ah, fulano traiu fulano, ele é imoral. Não, imoralidade é tudo que é contrário ao bons costumes, à ética, à educação, ao respeito. Tudo que é contrário a isso é imoral. E dentro dos valores que nós aprendemos com a nossa mãe, é que tudo que a gente encontra em algum lugar tem dono. E às vezes, quantas vezes, achava um lápis, um apontador, uma borracha, e chegava em casa e me perguntava, quem lhe deu isso? Ah, eu achei. Achou não. Pode voltar lá e devolver. Porque se está lá é de alguém. Então, veja que a família, a sociedade, a religião, são esses frontes que poderão sim nos auxiliar, ou não. A depender da família, a depender da sociedade, a depender de como eu interpreto aquela prática religiosa. Né? Porque nós somos movidos por interesse pessoal. Está lá na questão 895 do Livro dos Espíritos. Os traços mais característicos da nossa imperfeição. É o que ele pergunta. E eles vão dizer interesse pessoal e apego às paixões materiais. Nós ainda somos movidos por esses interesses. Né? Somos assim. Estamos assim. Não somos assim. Estamos, né? Porque tudo é passível de mudança desde que duas coisas, para que as mudanças ocorram, para que a melhora moral aconteça em nós, para que a reforma íntima se consolide,
se consolide. Quase não sai. Precisa de duas coisas. Primeiro, querer. A bem da verdade, para ser mais verdadeiro, três coisas, né? Primeiro, identificar a sua imperfeição. Porque às vezes todo mundo vê que aquele companheiro tem problemas, mas ele não se vê assim. É a questão do orgulho, da vaidade, que enebria a nossa razão. Por isso que Joana fala do processo do autoconhecimento, a qual Santo Agostinho também, na questão 919, faz referência, né? O autoconhecimento. Então, você precisa identificar, se reconhecer, fazer um exercício de humildade e se reconhecer que ainda tem muitos problemas. Então, o primeiro passo, reconhecer a dificuldade. Segundo, querer mudar. Porque às vezes você reconhece, sabe que as tem, mas não quer mudar. Opa, então quero. Beleza. Já reconhece e quer. Mas querer não é resolver o problema. Muita gente quer muita coisa. Mas para tanto precisa de vontade. E não é pouca não, hein? Muita vontade. Muita perseverança, segundo Jesus, para alcançar a meta. Então esses elementos todos estão aí no escopo doutrinário do Espiritismo, como proposta de renovação. E nós estamos encerrando, faltam apenas mais 2 minutos, e nós estamos aí imersos num processo de transição. Nós sabemos disso. E talvez só nós, os espíritas, saibamos. Mas que adianta saber se nós não estamos fazendo bom uso disso? Saber só nos trará mais responsabilidade. Não resolve nessa vida, não. Agora, nós estamos num processo de transição, de renovação da humanidade, que passa pela renovação dos indivíduos, de nós outros. Então, que saibamos aproveitar, utilizemos desses recursos de conhecimento, anímicos, que todos nós temos, para dar um implemento a essa máquina íntima e que o óleo da vontade possa estar sempre lubrificando e nos movimentando no sentido da ação construtiva. Meus amigos, o nosso tempo chegou. Eu quero agradecer aos companheiros que, após a primeira interrupção, retornaram e nos deram a honra de continuar conosco. Muito agradecido, que Deus abençoe a todos. Nós estamos muito felizes por termos concluído agora, até esse momento, sem que nenhuma intercorrência novamente tenha acontecido. Agradecemos a Deus, meus irmãos. Então, meus amigos, o nosso abraço, o nosso desejo de que o mais rápido possível possamos nos reencontrar, estarmos, né, nos abraçando, olho no olho, pele com pele. É isso que todos nós estamos esperando, né? Mas tenhamos calma, paciência, porque a gente imaginou que as coisas aconteceriam numa velocidade, parece que não será assim. Mas já faltou mais tempo, hoje falta menos. Então que Jesus nos abençoe, nos guarde, e vamos assim fazer a prece para encerrar o nosso encontro desta noite. Se conosco ainda agora, Jesus, nos fortalecendo, nos dando ânimo, coragem, vontade, Senhor, para vencer essa grande batalha, para esse grande inimigo que está dentro de nós. Se revestidos de vaidade, de orgulho, de egoísmo, ajuda-nos, Senhor. Põe em nosso caminho aquelas criaturas, aquelas almas generosas que possam nos ancorar nesse trabalho, nos auxiliar. Irmãos valorosos que Deus nos concede estar ao lado nesta encarnação, nos motivando, nos dando força, ânimo, sempre nos apoiando. E assim, companheiros, agradeçamos a Deus pela vida, pela saúde, e assim, que a paz
reine em cada coração. Meus amigos, muito obrigado pelo carinho e pela atenção e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos.